repartir algo que Deus tem feito-nos viver no decorrer desse ano, mais especificamente, e feito-nos buscar experimentar mais e aplicar mais e acreditar mais nisso, e tem nos feito repartir com todos, porque todos nós somos seus filhos, e Deus quer que todos nós vivamos isso, experimentamos isso. Eu quero estar falando baseado numa história muito conhecida, e nós vamos tirar algumas pedras preciosas dessa história e fazer algumas aplicações, mas eu tenho certeza absoluta, papai tem algo especial para você nesta noite, amém? Papai nos ama e Ele é muito precioso, Ele lida com cada um de nós, na nossa individualidade e na nossa personalidade específica. Ele sabe se relacionar conosco e Ele quer que a gente aprenda a se relacionar, também nos relacionar com Ele, nessa peculiaridade. E todas as vezes que a gente se reúne como um corpo, como um povo, para celebrar, para adorar, e Ele está no nosso meio, Ele participa, e Ele sempre quer nos abençoar, quer nos ajudar, quer colocar a mão sobre nós, quer nos fortalecer, e eu tenho certeza Ele está fazendo isso nesta noite aqui, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia, se você a tem, ou o seu aplicativo, para o livro de Esther. Quero falar um pouquinho sobre essa história de Esther. Esther, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 até o 14 ou 15, assim. Quantos já acharam lá? Diga glória a Deus. Muito bem. Então, só antes da gente ler, o pano de fundo, bem resumidinho, né? Esther era uma judia que a família dela, junto com muitos dos judeus da época, foram trazidos a cativeiro, foram levados para um lugar chamado Suzã, mas era um reino enorme que já há alguns anos antes desse rei, era na época de Nabucodonosor, que foi invadido Israel, e foram levados muitos como prisioneiros, foram levados, as cidades foram destruídas, Jerusalém foi destruída, e essas famílias foram levados prisioneiros, foram levados cativeiro, começaram a trabalhar como escravos. E a Esther, com a sua família, com seus parentes, foram levados ali também. E nessa história diz que Esther, bem pequenininha ainda, perdeu seus pais. A Bíblia não nos conta se foi nessa invasão ou depois que já estavam nessa terra alheia, que ela veio a perder seus pais. Ela se tornou uma menina órfã. E nós vamos ler essa história maravilhosa. Paralelamente, esse rei ímpio, esse rei que não acreditava em Deus, era um povo ímpio, um povo idólatra que adoravam outros deuses. Ele fazia uma festa anual muito de arrobar mesmo, uma festa mundana, ímpia mesmo, de aprontar, de beber, de aquelas coisas todas que a gente vê em algumas histórias, alguns filmes históricos daquelas gerações atrás, né? E ele tinha uma prática de, no meio da festa, quando está todo mundo bêbado, ele fazia com que a esposa, a rainha, que chamava Vasti, se desfilasse e mostrasse a sua beleza. Eu tenho certeza absoluta que nessa ocasião, nessa altura do campeonato, havia muita sensualidade, muita nudez e todo mundo elogiava o rei. Ele se gabava com a escultura da rainha, e todo mundo então prestava homenagem a ele. Nesta ocasião do aniversário do rei, a Vasti decidiu não fazer mais o que o rei mandava fazer, que ela não aguentava mais ser um objeto desse tipo, né? E então ela decidiu não fazer.
Quando ela assim decidiu, os outros, os homens, os súditos, os subprefeitos e prefeitura, todo aquele lá que estavam debaixo do rei, outros reis que estavam debaixo dele no reinado, reuniram com o rei e disseram: isso é muito grave. Se nada é feito com ela, as nossas mulheres vão criar coragem, vão começar a se posicionar e não obedecer em tudo que a gente pedir para elas. Então, ela precisa ser exemplo de castigo para que a mulherada não se levante. Então, eles concordaram em destituir ela de ser rainha. E aí, então o rei estava tudo grogue, entendeu? E mandou decreto, destituíram ela. Todo mundo ficou feliz porque nenhuma mulher vai levantar-se. Passado um tempo, passou, né, como diz, a ressaca, e passou tudo aquilo lá. Ele foi procurar a esposa, e a esposa disse: não tem para ninguém. Eu não sou mais tua esposa, eu não sou mais rainha. Ele ficou com remorso. O que eu aprontei comigo mesmo? Foi chamar os homens de novo. O que vamos fazer? Disse: não podemos restituir ela, porque vai dar força para as mulheres. Então vamos fazer outra coisa, vamos fazer um concurso de Miss Beleza. Vamos pegar todas as mocinhas solteiras, virgens, que nunca casaram, nunca tiveram envolvimento com homem algum, e vamos fazer do reino inteiro um concurso. E aquela que mais agradar o rei, porque cada uma delas vai ter uma noite com o rei. O rei gostou da ideia, entendeu? Porque por um ano eu vou ter uma noite com cada moça. Eu não sei se talvez passaria mais do que um ano. Então foi lançado esse concurso. E nessa situação, nesse contexto, encontramos a história de Esther. O nome dela, verdadeiro nome, era Hadassa. Mas, porque eles estavam vivendo num outro país, uma cultura estrangeira, o nome dela foi mudado para Esther, para não revelar a verdadeira identidade dela, até por causa desse concurso, porque ela não podia fazer parte desse concurso, porque ela era escrava de um povo cativo, levado ao cativeiro dos judeus, e ainda menina, órfã. Então, capítulo 2, diz versículo 5. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Semei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Eu não vou continuar a leitura, porque eu vou pegar alguns versículos que quero ganhar tempo. Eu quero ganhar tempo. Mas a Bíblia está nos dizendo, e você pode ler depois, que havia um primo chamado Mordecai. Todos nós, a maioria deve conhecer essa história, mas eu quero trazer algo muito precioso, né, nessa história. Chamado Mordecai, e era primo, talvez um pouco mais velho do que Esther, Hadassa. Hadassa perdeu os pais, se tornou uma órfã. Então Mordecai, seu primo, a tomou como se fosse filha dele, registrou como se fosse filha, mudou o nome dela para Esther e começou a cuidar dela. Na sua casa, eu creio que ele tinha uma família e adotou a Esther, a Hadassa, como filha. E começou a cuidar dela, e ele começou a dirigir, aconselhar, orientar, instruir ela como filha. Cuidar, proteger, suprir. E ele que inscreveu-a nesse concurso. O que eu quero realmente compartilhar com cada um de nós, que tem estado no nosso coração muito forte, é falar sobre alcançar o favor do rei. Hadassa, alcançar o favor do rei. Nós entendemos que Deus é o rei dos reis, e eu quero fazer essa aplicação.
E Deus quer nos tratar, o papai quer nos tratar com o seu favor. Deus quer olhar para mim e tratar-me com grande favor. Outros termos que podemos trocar pelo termo favor, a palavra favor, seria, pelas Escrituras, a graça de Deus. A graça é traduzida e muitas vezes como favor imerecida, ou favor não merecida. É o favor de Deus vindo sobre mim. É a graça de Deus se manifestando em nós. No Salmo 103 diz que chegou o tempo de Deus manifestar a misericórdia, a graça, o favor dele sobre Sião. Chegou o tempo de Deus revelar mais ainda a graça, o favor, a misericórdia, a compaixão dele sobre nós. E cumprir para conosco as promessas proféticas ao nosso respeito. Eu vim nesta noite querer repartir com você, repartir conosco o que está no coração de Deus nosso Pai. Ele está dizendo, chegou o tempo de eu, Deus Pai, manifestar a minha graça, o meu favor sobre a tua vida. Aleluia. Diga para alguém ao seu lado, chegou o tempo de Deus Pai manifestar o seu favor, a sua graça sobre você. O favor de Deus, pode dizer, o favor de Deus é inexplicável, não faz sentido, não é justo. Há algo sobre você que eu não consigo explicar. Amém? Primeira manifestação do favor, da graça de Deus na vida de Esther, na vida de Hadassah, e que para mim é mais importante do que todas as outras manifestações, porque parte desse lugar, desse fundamento, é o favor de Deus na vida de Esther. Ela não faz noção do que vai acontecer com ela, ela não imagina o que vai ser da sua história, mas a primeira coisa que Deus permite acontecer, que é a favor de Deus na vida dela, é quebrar a sua orfandade. O favor de Deus, a graça de Deus na minha vida, quebra a orfandade que havia em mim. Ele nos torna filhos. A Esther, a Hadassah, não tinha nem pai nem mãe. Ela se tornou uma órfã. Ela tem que se virar. E a palavra de Deus nos faz entender que quando nós não temos pais, nós não temos identidade, nós não vamos a lugar algum. Então a primeira coisa que Deus faz, Ele envia seu Filho, Cristo Jesus, que se tornou nosso irmão mais velho, e Ele vem a essa terra para nos reconciliarmos com Ele e nos tornar todos nós, nele e através dele, filhos. Ele vem quebrar a orfandade na minha vida. Eu tenho percebido que orfandade não é só ausência ou não ter pai ou mãe, ou ambos. Esse seria a descrição ou entendimento mais clássico. Mas eu tenho entendido que, às vezes, eu posso até ter pai ou mãe, ou ambos, e ainda ter um espírito de orfandade. O que seria esta orfandade? É abandono, não aceitação, e eu não tenho cuidado sobre mim. Então, quando eu me sinto abandonado, quando eu sou dominado por um sentimento de abandono, quando não há proteção, não há provisão, não há cuidado para comigo, mesmo que eu esteja fisicamente com pessoas que seriam meus pais, eu ainda estou debaixo de um espírito
de orfandade. No caso de Hadassah, Esther, ela vivia nesses dois âmbitos, nesses dois ambientes. Não havia nem pai, nem mãe, e por consequência, não era cuidado por ninguém. Era uma pessoa abandonada, ela não tinha os cuidados, ninguém a protegia, ninguém a supria, ninguém a amava, ninguém a aceitava, até que entrar Mordecai. E Mordecai, portanto, a toma e começa a dar uma nova identidade para ela. Muda o nome dela. Ele dá um novo sentido de vida. Você não é mais abandonado. Por que eu posso dizer isso? Porque eu já vi lares, eu já vi pais que adotaram filhos. E que mesmo adotado, estando na casa, mesmo se sentia órfão. Não se sentia pertencer. Havia ainda o abandono. Então, onde sempre se manifesta esse espírito de não pertencer, esse espírito de abandono, provavelmente, e eu estou convicto com isso, que é um espírito de orfandade. E a primeira manifestação da graça, a primeira manifestação do favor não merecido de Deus na sua vida, é arrancar-nos deste lugar de órfãos, de abandono, de não pertencer, e nos fazer pertencer a Ele, e nos fazer tornar-nos filhos e filhas, e é esta quebra da orfandade que inicia todas as outras manifestações de Deus. Nesta noite, Deus, Pai, quer que alguém saia daqui sabendo que você é filho amado, que você é filha amada, que você pertence a Ele, você tem o nome dEle, você é chamado pelo nome do Senhor. A Bíblia diz que nós seremos chamados pelo nome dEle. Deus é o teu Pai, e você é filho, você é filha, Ele te adotou. Por isso que o Romanos fala de espírito de adoção, que está quebrando a orfandade. Eu estava fora, ninguém me queria, eu me sentia abandonado, eu me sentia não aceito, e esse é o maior problema de toda a humanidade, o espírito de abandono e não aceitação e não pertencer. As pessoas vão procurando tanta coisa para resolver sua vida, e aí Ele vem e nos adota e nos traz para Ele e muda a nossa identidade e nos torna filhos. João capítulo 1 diz: e todos aqueles que nele crê serão feitos e chamados filhos. Quantos filhos estão aqui nesta noite? Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus para isso? Diga para alguém ao seu lado: eu não estou mais abandonado, eu sou filho, eu tenho identidade. Aleluia. Na nossa identidade, eles estão querendo mudar isso, né? Na nossa carteirinha, identidade está escrito filiação. A identidade tem a ver com a sua filiação, a quem você pertence. E quando eu descubro que eu pertenço a Ele, e eu sou tão filho de Deus Pai, quanto Jesus é revolucionário. Eu preciso descobrir isso, que eu sou tão filho para Ele, quanto Jesus é. Não Jesus o Senhor, mas Jesus o Filho. Então tem Jesus o Filho, e é o mesmo que é o Senhor, mas eu não sou Senhor, eu nunca vou ser Senhor, só Ele. Mas eu sou filho quanto Ele. Papai me ama quanto Ele o ama. Eu sou co-herdeiro juntamente com Ele. Ele não herda sem eu não herdo sem Ele. Nós somos co-herdeiros, herdamos juntos a herança toda do Pai. Irmão, quando você começa a descobrir, desvendar isso, a sua vida muda de maneira de viver. E é isso que acontece com Esther. Quando a orfandade é quebrada na vida dela, a sua história começa a mudar. Quantos aqui creem que a orfandade já foi quebrada na sua vida? Eu não sou mais órfão, aleluia. Eu não sou mais órfão, amém? Você pode dizer isso para alguém? Eu não sou órfão, aleluia. Eu sou filho.
Diga, mas tem vezes que eu ajo como órfão. Tem vezes que eu ajo como órfão, porque ainda não entrou dentro direito, né? Tem vezes que eu me acho, né? A minha história, minha infância, eu achava que eu não pertencia aos meus pais, eu achava que eu não pertencia àquela família, mesmo que eu não era órfão, eu era filho de verdade, porque espírito de orfandade entrou, eu tentei fugir, eu fiz um monte de coisa, eu tive dupla personalidade, até que um dia Deus me curou. Esse espírito de orfandade é terrível, e é a primeira coisa que Deus faz questão de fazer, não porque nós merecíamos, não porque nós fizemos algo para alcançar, mas é porque Ele é Deus de toda graça. Ele me toma e me torna seu. Entendeu? Eu sou dele. Amém? Isso é maravilhoso. Quando vêm os ataques, quando vêm as confusões, quando vêm os problemas, quando vêm os conflitos, quando vêm as dúvidas, quando vêm as perguntas, você tem que saber responder isso. Não importa as circunstâncias, não importa onde eu estou, eu sou dele. Eu sou filho. Foi isso que o diabo foi tentar Jesus. Será? Se é que realmente você é filho? E Jesus não entrou nessa dúvida, nesse questionamento. Ele diz: arreda-te, Satanás, você parece que não estava lá, quando ele mesmo diz: esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Eu tenho que ter isso resolvido dentro de mim, de quem sou filho, de quem eu pertenço. E isso foi resolvido para a vida de Hadassah. É uma história tão linda. Eu precisaria, quem me conhece, precisaria umas 2 horas falar sobre isso, entendeu? Eu já pulei de ler os textos, mas ainda preciso de umas 2 horas. Como que se desenvolve esse relacionamento de filiação no coração de Hadassah? Mas é o primeiro favor, é a primeira manifestação do favor de Deus. Quebra da orfandade. A segunda manifestação do favor, versículo 9 do texto diz que ela, depois de ser inscrita no concurso, tem que ir todas as moças para uma casa das moças que o rei tinha, e aí ficam lá e vão passar por vários tratamentos, preparando para uma noite com o rei. E levaria 12 meses esse tipo de tratamento. 6 primeiros meses é um tipo de tratamento com banhos diferentes. Outros 6 meses com outro tipo de tratamento com óleos especiais e tudo aquilo lá. É aquilo lá que toda mulher sonha, né? O dia de noiva no salão, entendeu? Meu filho casou-se faz 2 semanas atrás, né? E aí tiveram um dia de noiva. Então a moça ficou lá, minha nora. Virei sogro, cara. Não sei como lidar com isso ainda, entendeu? E ela virou sogra. Entendeu? E aí elas foram lá passar esse dia junto com ela tratando. Entendeu? Toda mulher gosta disso. Tratar as unhas, tratar o cabelo, tratar a pele. Nem se for por um dia só. Agora imagina, por 12 meses, todos os dias, um ano inteiro. Você não vai envelhecer mais nunca. Você não vai ter ruga para sempre, entendeu? Não vai ter nenhuma manchinha na pele. Toda mulher. E era um monte de menina ali. Mas a Bíblia diz que quando entraram para fazer o check-in, nesse lugar, debaixo dos cuidados de um dos eunucos do rei, eunuco porque não pode se envolver com a meninada. Quando chegaram, a Bíblia diz que Hadassah, Esther, alcançou favor diante do encarregado. E a gente lê essa frase várias vezes no livro de Esther e em muitos outros lugares. Que fulano alcançou favor diante de Beltrano. Beltrano alcançou, que nós alcançamos favor diante de Deus. Deixa eu te ajudar um pouquinho, porque levou um tempo para eu também entender isso. Eu achava que alcançar favor era algo que eu poderia fazer, eu poderia produzir, e aí eu alcanço o favor. Mas
Deus me levou a enxergar algo aqui, que essa é apenas uma força de expressão, e que esse alcançar o favor não tem nada a ver comigo, tem a ver com quem está olhando para mim. Então, ela alcançou o favor, não porque ela tinha alguma coisa diferente das outras, não porque ela tinha uma habilidade, porque ninguém foi testado, ninguém foi provado, estão fazendo check-in na entrada da casa. Vamos para o retiro, está todo mundo chegando lá, vamos para o encontro, todo mundo vai receber crachá, aí de repente o responsável ou a responsável olha para você e muda a maneira de tratar você. Então, é nos olhos de quem está te vendo que é o favor, não você. Amém? Deus está dizendo que Ele olhou para mim e decidiu fazer algo por mim. Não porque eu fiz Ele fazer por mim. Vocês estão entendendo? E assim é o favor de Deus. E eu creio que Deus quer manifestar isso na tua vida durante este ano ainda. Pessoas vão olhar para você e não vão entender. E vão decidir fazer algo por você. Aleluia. Pastor, acho que tem gente que não está acreditando nisso, né? O favor está nos olhos de quem te vê. Deus só faz de te colocar lá. O favor muda a sua localização, mas está nos olhos de quem te vê. Então, esse homem encarregado, eunuco, viu um monte de menina, todas elas bonitas, tem expressões diferentes, a maneira de andar, é que nem aqueles concursos, eu não sou muito fã, eu não assisto, mas esses concursos de beleza, Miss Universo, Miss não sei o quê, eu fiz várias em casa com minhas filhas, entendeu? Pai de filha é assim, entendeu? Já hoje não tanto, mas quando eram menores ainda. E mais ainda a caçulinha, que agora já saiu dessa fase. Mas de vez em quando era menorzinha, ela fazia desfile em casa, trocava, põe as roupas da mãe, o sapato da mãe, tudo, e papai tem que ficar assistindo, que a mamãe não está ali, entendeu? E aí a gente, de vez em quando, me fazia entrar na fila junto, entendeu? E andar, jogar aquelas, não sei como que elas fazem naqueles concursos, como que elas conseguem andar, parece que vai quebrar as pernas, entendeu? Mas nenhuma dessas coisas fez com que a Hadassah Esther merecesse, porque ninguém fez nada. Mas a Bíblia diz que o homem viu, olhou para ela e ela alcançou favor diante dos olhos dele. O que é isso? Isso quer dizer que o favor não tem nada a ver com você. Tem a ver com quem está vendo você. Diga para a pessoa ao seu lado: o favor não tem nada a ver com você. A graça de Deus não tem nada a ver com você. Tem a ver com quem está te vendo. Aleluia. Tem a ver com quem está te vendo. É você chegar lá para fazer uma entrevista para emprego e alguém passou, parou, olhou e entrou. E daqui a pouco chamaram você. Mas eu nem fiz nada. É quem te vê. E eu tenho uma boa notícia para alguém aqui nesta noite. Não só Deus vai fazer alguém te ver, Ele está te vendo. Aleluia. Ele está nos vendo. A irmã que falou aqui, né, agora há pouquinho. Ele que está te vendo. Ele está te vendo. E você alcançou graça e favor diante dos olhos dele. E quando isso acontece, começa a haver uma movimentação. Começou a haver uma movimentação a respeito de Esther. O que ele fez com ela? A Bíblia diz que ele antecipou todas as coisas que ela deveria receber lá na frente. Antecipou para ela.
Ele chama os encarregados e diz: ó, entrega isso para ela, entrega isso para ela, entrega isso para ela. Coisas que todas vão receber depois. Entrega esses olhos, coloca já 7 servas que vão acompanhar ela e já vão começar a trabalhar ela. As pessoas iam olhar para ela: você conhece esse cara? Você tem alguma ligação com esse cara? Teu pai é amigo dele? Porque estão antecipando. Pois o favor de Deus, a graça de Deus, faz nos recebermos e desfrutamos de algumas coisas antes do tempo. Antecipa. Porque passa por outro caminho. E sabe, maior de todos, que o favor e a graça de Deus, já antecipou algumas coisas que nós deveremos experimentar lá no céu. Ele já antecipou aqui. Você sabia disso? Que Ele já colocou o Espírito dele dentro de você? Já colocou o céu dentro de você, dentro de mim? A Bíblia diz em Efésios que Ele nos deu o Espírito dele como penhor. Sabe o que significa penhor? É um depósito antecipado para assegurar algo ou para pagar algo. É uma nota promissória que eu estou dizendo que a conta vai ser paga, mas você já pode receber isso. Mais do que uma nota promissória, é um depósito, adiantamento. Quando Deus põe o Espírito dele vir habitar em nós, Ele está dizendo: eu estou dando um adiantamento de como que é lá no céu. Eu estou dando o adiantamento da herança que eu tenho para você. Eu já estou permitindo você desfrutar aqui na terra. Lá no céu vai ser muito mais, mas poderemos ainda desfrutar dos céus aqui nessa terra. É antecipado. Portanto, como filho, que eu não tenho mais orfandade, que eu estou debaixo do favor e da graça de Deus, eu posso desfrutar e viver com algumas coisas que outros não têm, porque os céus veio para cá. Eu não tenho todos os céus aqui, porque tem muito mais. Ele é inesgotável, mas ainda consigo viver algo dos céus aqui. Ainda consigo viver a alegria dos céus aqui. Ainda consigo viver a graça dos céus aqui. Ainda consigo experimentar do poder que há nos céus, poder da ressurreição, ainda na minha vida, porque Ele antecipa. Alguém vai experimentar a graça e o favor de Deus, antecipando coisas na sua vida. Aleluia. Outra coisa que esse homem fez, a Bíblia diz que ele deu dos melhores aposentos, das melhores trabalhadores, das melhores servas para Esther. Não só o favor antecipa coisas, mas nos dá o melhor. É aquele negócio, imagina, talvez tenha acontecido com alguém. Você entrou na firma, entrou naquela empresa, e você está debaixo de favor. Aí pega você e já vão lá mostrar, você já vai sentar com o vice-presidente da empresa. Você vai almoçar, todo mundo olha: mas quem que é esse? Quem que é essa moça? Aí fora disso te leva para um escritório e já tem uma mesa chique, com computador, com laptop, com iPad, com não sei o quê, que normalmente leva um tempo para as pessoas terem acesso a esse tipo de mimo. E eu não fiz nada. Eu nem demonstrei se eu sou capaz ou alguma coisa. É assim que Deus lida conosco, quando encontramos o favor nos olhos dele. Ele começa a te dar o que há de melhor. A Bíblia diz isso em Isaías: se quiserdes e me ouvides, comereis do melhor da terra. Deus já está liberando o melhor para você. Amém. Efésios 1 diz que Ele já nos abençoou com
toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Deixa eu dizer algo para alguém aqui nesta noite. Deus não está preparando uma bênção para você. Ele está preparando você para a bênção. Porque a bênção Ele já deu. A bênção Ele já liberou. E a bênção dele é sempre o melhor. Eu já tenho os melhor de Deus. Não o melhor, a gente cantou muitos anos, o melhor de Deus ainda está por vir, né? E era um hit parede, entendeu? Era os top 5 do Brasil por muito tempo. A gente voltava brincando, o melhor de Deus ainda está por vir. Pois é, e depois que eu comecei a entender essas coisas, eu falei, mas por que ainda está por vir? Já está aqui. Eu já estou vivendo o melhor de Deus. Quer algo melhor do que o próprio Espírito dele dentro de você? A presença dele já está dentro de você. Amém? Amém. Não estamos aqui buscando a presença dele. É uma força de expressão. São experiências diferentes. Mas eu já tenho a presença dele. Ele já está dentro de mim. Ou você não acredita que ele está dentro de você? Quantos creem que ele está aí dentro de você? Põe a mão sobre você e diz, Deus está aqui dentro de mim. A presença dele está aqui. Aleluia. Não só está dentro, que ele diz que ele está comigo. Ele diz, eu estou contigo todos os dias, nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Eu estou contigo até a consumação dos séculos. A presença dele é constante comigo. Eu não estou necessariamente nesse entendimento. Eu agora estou correndo atrás, buscando a presença dele. Não, eu preciso ter experiências mais com essa presença, mas a presença já está. Ele não está escondido de mim. Isso é o melhor de Deus. Muito melhor do que qualquer objeto, qualquer coisa, qualquer outra coisa que ele pode fazer e ele faz. É a própria presença dele. Não é melhor que está por vir, não. Ele já está. Sabe por quê? Porque você alcançou graça e favor nos olhos dele. Mas trazendo para o paralelo no natural. Porque alguém vai encontrar graça e favor nos olhos de alguém. Você vai experimentar do melhor. Amém? Mas não para ali. Porque a Esther está debaixo de favor. A Bíblia diz no versículo 15. Que durante esse período todo, onde ela entrava na casa, onde ela ia na casa, ela encontrava graça e favor nos olhos de todo mundo. De todo mundo. A graça, o favor de Deus, cresce. Ele se amplia. Ele se multiplica. Deus quer que eu entenda que não é apenas algo que eu experimento hoje e acabou. É algo que vai crescendo na minha vida. Vai se ampliando. Na carta de Paulo ao Timóteo ele diz, filho, eu estou escrevendo para que você cresça na graça de Deus. Quer dizer, eu posso crescer. É algo progressivo, esse favor vai ampliando. De que forma eu vejo nesse paralelo? Onde Esther chega, ela encontra mais favor, mais favor, mais favor. Não só do homem que cuidava, não só do Mordecai, que representa o pai, quebrando a orfandade, mas pessoas em sua volta. Irmão, você não vai encontrar favor só diante de um, ou diante de dois, ou diante de três. Onde você estiver, por onde Deus te levar, ou aquilo que você se envolver, porque você já não é mais órfão, a orfandade já foi quebrada, você tem alguém que cuida de você, que é teu pai, que mudou sua identidade, que não quebrou o espírito de abandono que havia no seu coração e na sua vida. Você está debaixo do favor dele, você está debaixo da graça dele, e na medida que você continua relacionando, tendo um coração de filho, esta graça e este favor vai se ampliando, vai tomando mais forma, vai se alastrando, e no natural, onde você estiver, você vai encontrar mais. Vai encontrar mais favor, mais graça. Porque ela se aumenta, ela cresce. E a Bíblia diz que chegou o tempo de Esther
se apresentar diante do rei. Levava 12 meses e tinha um cronograma, tinha um processo para cada uma delas. Isso me faz entender que o favor e a graça não elimina em si o processo. A graça de Deus, o favor de Deus, não elimina o processo, mas entra comigo no processo. Muitos acham que não, porque eu tenho a graça de Deus na minha vida, eu não passo pelo processo. Não, você vai passar pelo processo, sim. Ela precisou de 12 meses, tratando, tomando banho, passando os olhos. Você vai precisar, todos nós, passar pelos tratamentos do mesmo jeito. Passando pelos processos que vão me preparar para algo maior que está para se manifestar ainda na minha vida. Mas chegou o tempo, chegou o momento de Esther, e o encarregado chega para ela e diz: você tem direito de pedir o que você quiser levar consigo, que todas as moças podiam fazer isso. Eu quero levar isso, eu quero levar aquilo, eu quero levar isso para aquela noite, eu quero levar isso, quero levar esse lingerie, eu quero levar isso, esse aqui que eu mais gostei, quero levar minhas servas. E aí Esther olhou para ele e disse: eu não vou levar nada. Eu vou do jeito que eu estou pronta. E a Bíblia diz que o rei olhou para ela, nos olhos encontra favor. E o rei amou ela mais do que todas as outras. E o rei escolheu a Esther. E a Bíblia diz: ela alcançou favor de novo aos olhos do rei. E ela se tornou rainha. O que é a consequência desta graça, desse favor de Deus? Primeiro, ela muda, o favor de Deus muda a minha localização, mas eu não vou entrar muito nisso, porque tem a ver com outras mensagens, né? Mudança de endereço, naquele tempo lá. Esse é um fim de semana inteiro só pregando isso. Mas o favor de Deus não só muda a minha localização, ele muda a minha provisão. Eu tinha uma provisão X, ou tinha suplemento que vinha desta forma, mas quando eu alcanço o favor aos olhos das pessoas, esta forma de prover na minha vida muda. A Esther está sendo provida, suprida de uma outra forma, que ela jamais imaginou. E aqui eu disse: não é justo. O favor de Deus não é justo. E aí ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muda a minha provisão. Quando eu entendo isso, e eu acredito nisso, e começo a aplicar isso na minha vida, eu vou ver outras formas de provisão que Deus vai trazer na minha vida. Irmão, você não pode ser presa a uma forma, você não pode ser presa a uma maneira de ser provido e ser suprido. Porque o favor de Deus muda a sua provisão. Ele muda. Quando parece que não vai ter, ele traz de uma outra forma. Porque você alcançou favor nos olhos dele. Eles trazem uma mesa diferente para você. Eles abrem lá na contabilidade da empresa, eles te dão um cartãozinho diferente para você usar para suprir aquelas coisas na viagem, que ninguém recebe. Muda a provisão. Porque quem está lidando com você, está olhando para você de modo diferente. Ele não sabe por quê, mas faz por você. E por que Deus faz por mim? Porque Ele me ama. Não tem nada sobre mim, não é sobre você. É quem está te olhando. Eu quero que você saia daqui nesta noite sabendo: Deus está olhando para você.
Ele está olhando para mim. Já alcançamos favor diante dele. E ainda ele diz que nós vamos alcançar favor diante de outros. Terceira coisa, ele muda a minha história. O favor de Deus muda a minha história. Esther poderia ter essa história. Uma menininha que os pais foram levados e morreram, e não sei o que, era cativeiro, virou órfã, virou escrava, e alguém cuidou dela, e aí cresceu, casou, talvez não casou, não sei o que, e acabou. Mas não era a história de Esther. É tão forte a história de Esther, que até hoje em Israel, os judeus comemoram a história de Esther. Muitos, eles nem lembram mais. Mas Esther foi usado na história de uma maneira que eles continuam comemorando a festa de Purim. Que foi aqueles dias que Esther mudou a lei do rei, que ia matar mais do que Hitler. Matar, extinguir, não ia ter mais nenhum ser vivente judeu na face da terra. Porque só tinha aqueles remanescentes lá naquele reino. Anterior, Nabucodonosor já tinha matado um monte. E Deus usou Esther para mudar isso. Então eles reconhecem até hoje que se não fosse aquilo, nenhum de nós estaríamos vivo. Não sobrava ninguém. Olha como a história mudou. Por causa de uma moça que alcançou favor. Por causa do favor de Deus sobre você, e você vai alcançar favor em alguns lugares, a sua história vai mudar. Não vai se contar mais a mesma, aquela história. Deus está escrevendo outra história sobre você, aleluia. Diga para alguém, Deus está escrevendo outra história sobre mim. Aleluia. Eu quero chamar os músicos aqui, vamos dar um esforço aqui que eu vou terminando. Outra consequência do favor, da graça, é elevar-me aquilo que Deus tem para a minha vida. Me leva para aquele lugar onde Deus tem para a minha vida. Mas o que mais mexe comigo, dentro disso, se mexesse com esses pontos, é o que eu vou entregar agora para você. O favor tira você da competição. E nós temos um problema sério de competição, que vem da orfandade, por tabela. A gente está sempre se comparando com as pessoas. A gente sempre está se medindo. Por que só ela tem e eu não tive ainda? Porque eu acho que é porque é amigo do pastor. Então, se eu me tornar amigo, como que eu vou me tornar amigo? Eu vou procurar o Murilo. Eu vou me tornar amigo do Murilo, e aí depois... Ou por que fulano está... Eu acho que é porque ele ora 6 horas por dia. Tem resultados disso? Poderosíssimo. Mas eu começo a achar que se eu também orasse 6 horas, eu também vou ter as bênçãos que ele tem. E não tem nada a ver. Você pode orar 8, 10, 20 horas e você vai ter outras coisas na sua vida. Não vai ter as mesmas. Porque com cada bênção que vem, cada unção que vem, tem seus problemas. E as pessoas só olham para as bênçãos, a unção. Entendeu? As pessoas só olham para a unção que está sobre minha vida, não sabe as lutas que vêm. Esses dias minha esposa falou, amor, se eu soubesse desses sacos de limão que você carrega, você não me falou deles quando a gente se encontrou, que você tem um saco de limão que você carrega. Falei, pois é. Todos nós. Então não adianta comparar, não adianta, mas nós temos essa necessidade. Parece que a gente entra nessa competição. Eu preciso competir, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer para eu crescer, eu preciso ir atrás. E aí tem esse senso, é esse espírito mundano que governa e que nos leva a fazer o que fazemos. Por que eu faço aquilo? Porque na realidade, bem sutilmente, eu estou em competição. Ou eu vou trocar a palavra competição, concorrência. Porque se eu não for, alguém vai.
Se eu não fizer, alguém vai fazer. Se eu não conseguir, eu vou ficar para trás. Esse é o sistema mundano. Mas o sistema de Deus, no reino de Deus, o favor me tira de competição. Você não compete mais com ninguém. Você não tem mais que concorrer. É o que fizeram com Esther. Desde o dia que ela pisou lá na casa, quando o favor se manifestou, estava dizendo: Esther, você não vai concorrer com nenhuma dessas meninas. Não vai concorrer. Elas podem fazer o que quiser, mas Esther fica na dela. Eu não concorro. Estou debaixo de favor. Eu não concorro. Eu não tenho competição com ninguém. Eu não tenho que me esmerar para passar fulano, para ser melhor do que ciclano. Quando eu me esmero, é porque eu quero ser e desfrutar mais, mas não porque eu preciso, senão ele vai cantar e vai ficar e ele que vai, e eu nunca vou pegar esse microfone. Então eu vou fazer aula, eu vou fazer não sei o quê. Meu irmão, quando você encontrar o favor de Deus, o espírito de competição, babau. Porque isso é um alívio. Deus não quer você andar ansioso por coisa alguma. Ele não quer que você entre nessa coisa frenética, essa coisa que empurra você nas emoções, na mente. Você não consegue dormir, você não sei o que. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Sim, você precisa fazer algumas coisas, porque senão é tirado do processo, mas não porque eu preciso para poder subir, para eu poder chegar, para eu poder ter, para eu poder alcançar, para eu poder conquistar, porque senão eu vou ficar para trás, senão eu não preciso ter a maior igreja da cidade, senão não vão me respeitar, não vão me chamar de apóstolo, não vão me chamar porque eu não tenho. Quando reúne com os outros tem 20, 300, 500, que todo mundo vai se aliando a ele, e aí você só tem 5. Deus já te ungiu como apóstolo, não importa se você tem igrejas ou não. Esse é favor. Pergunta para Apolo. Apolo não tinha igreja nenhuma. A Bíblia diz que ele é apóstolo. Nós criamos, vira apóstolo quando tem 30 igrejas, já virou apóstolo. Aí fica aquilo lá, quantos membros tem na sua igreja? Parece uma concorrência, uma competição para ver. Se tiver umas 3 mil, 4 mil, 5 mil, uau, Deus está fazendo coisas grandes. Se tiver uns 500, Deus não está fazendo nada grande. Quem que diz isso? É sutil, vai nos movendo. Mas quando você entende o favor de Deus, Pai, sobre a sua vida, você não tem mais competição com ninguém, porque você é resolvido. Meu Pai tem os olhos dele sobre mim. Aleluia. Não é o que eu faço, não é o que eu produzo, não é quem eu venço. Ele já tem os olhos dele sobre mim. Aleluia. Você crê que o Pai tem os olhos dele sobre você? E ele vai fazer algumas pessoas também colocar os olhos dele sobre você. Aleluia. Ele tira-nos da competição. Ele tira-nos da competição. E último lugar, ele nos leva a também exercer favor e graça para com outros. Senão não é favor, senão não é graça. Acontece com José. O favor de Deus está sobre José. Deus muda a localização dele. Ele passa pelo processo, mas ele não tem que competir com ninguém. E quando ele chega num lugar, ele começa a entender: até meus irmãos quiseram fazer mal comigo, mas é Deus que me colocou adiante deles para chegar antes, para eu fazer bem para eles. Você começa a entender que o que Deus está fazendo na sua vida é para que você também olhe para alguém e essa pessoa alcança favor nos teus olhos, e você começa a fazer a mesma coisa com eles. Isso é maravilhoso. Então, quando Esther ainda não estava entendendo isso, já é rainha, pai Mordecai chega para ela e diz: oi, vem aqui, Esther. Você entende
porque tudo isso está acontecendo com sua vida? Será que você não sabe que é para este momento que Deus levantou você? Que você foi levantada para agora, onde você está, você usasse de compaixão, misericórdia, favor para com o povo. E se você não fizer, você vai morrer e Deus vai levantar outro, porque não é só para você, é para outros também. Meu irmão, assim como Deus tem olhado para você com favor e graça, Ele quer que você olhe para outros necessitados de graça e favor. Assim como Deus vai fazer pessoas te verem com graça e favor, Deus quer que você desfrute, mas você abre os olhos e começa a ter compaixão, começa a exercer graça, começa a exercer favor, que vai mudar a história de alguém, que vai tirar alguém também da competição, que vai mudar a localização de alguém, que vai mudar a provisão na vida de alguém, porque assim funciona o favor de Deus. Com o mesmo consolo que Ele nos consola, a Bíblia diz, nós consolamos outros. Com o mesmo amor que Ele nos amou, nós amamos os outros. Com a mesma misericórdia que Ele nos tratou, nós tratamos os outros. Com o favor, os olhos de Deus estão sobre você. Ele quer que você olhe para os outros da maneira como Ele está olhando para você. Vamos colocar-nos em pé.